quiser fechar a câmera, não quiser aparecer, não tem problema, tá? Na aula passada, a gente estava falando sobre classificação do negócio jurídico, a última classificação foi quanto à produção dos efeitos. E aí, falei da eficácia coletiva e eficácia difusa. E hoje a gente vai falar sobre interpretação do negócio jurídico. Eu queria, antes de falar sobre a interpretação do negócio jurídico, fazer uma observação que eu acho que eu reputo que é muito importante nesse momento, que é acerca de uma modificação que teve recente, na verdade a modificação é do ano passado, no Código Civil brasileiro. O Código Civil foi modificado, especialmente alguns artigos que a gente vai estudar agora, nesse momento, pela Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Ela, na verdade, essa lei é uma conversão da medida provisória 881 de 2019. Houve uma medida provisória editada o ano passado, em 30 de abril, que foi convertida na lei 13.874 de 20 de setembro. E essa lei alterou alguns dispositivos do Código Civil, que a gente vai ver hoje. Entre esses dispositivos, um dos mais importantes que a gente vai ver é o 113. Esse dispositivo teve incluído um parágrafo primeiro, com 5 incisos, e um parágrafo segundo nesse dispositivo. Então, o caput não teve alteração, mas teve essa inclusão de um parágrafo, 2 parágrafos e 5 incisos, que a gente vai falar deles já já. Para a gente falar de interpretação de negócio jurídico, antes, eu queria dizer para vocês o seguinte: vai ter lugar interpretação toda vez que o negócio não estiver sendo cumprido ou não for cumprido da forma em que ele foi pactuado. Então, toda vez que eu estiver diante de uma situação em que o negócio jurídico não é ou não foi cumprido, não foi executado da forma como foi pactuado, nós estamos diante de uma situação em que nós vamos precisar interpretar. Nós poderíamos dizer que aqui há uma anomalia do negócio jurídico. Por quê? Quando vocês forem estudar direito das obrigações, vocês vão observar que uma das características da obrigação é a transitoriedade. Eu negocio, eu me vinculo a alguém, obrigacionalmente falando, e essa obrigação, ela tem uma finalidade que é morrer, que é se extinguir. E ela se extingue como? Ela se extingue no seu cumprimento. Então, por exemplo, se eu me vinculo a um dar, entregar um objeto, entregar um carro, entregar um caminhão, entregar uma fazenda, eu estou numa situação em que eu vou me desincumbir, eu vou me desonerar dessa obrigação, eu vou ficar livre dela quando eu entregar o carro, a fazenda, o cavalo, enfim, seja lá o objeto que eu me obriguei. Se eu me obrigo a a prestar um serviço, eu me desincumbo, eu me desobrigo quando eu entrego esse serviço. Perceba que interessante. Então, a ideia da obrigação é que ela é transitória. Ela nasce, as partes se vinculam, ela nasce, ela é executada e ela se extingue. Não tem mais por que dizer acerca da obrigação. A gente vai lançar a mão de interpretação toda vez que nós estivermos diante de uma situação em que esse cumprir, esse desincumbir da obrigação por parte do devedor, ou porque houve uma desídia dele, ou porque ele não quis, ou porque houve algum acontecimento extraordinário que o impediu de fazer o cumprimento, ou mesmo porque o credor se recusou a receber a obrigação, leva ao inadimplemento da obrigação. E aí há um desvio da finalidade que ela havia sido proposta. Então, se ela nasce para ser extinta, se ela nasce para ser cumprida, ao momento em que ela é descumprida, no momento em que há esse desvirtuamento dela, nós falamos que aí nós não temos o adimplemento, e, consequentemente, nós precisamos ver, interpretar, analisar a situação fática para tentar compreender como esse negócio deve ser corrigido, ou como esse desvio comportamental deve ser corrigido. Então, quando nós estamos diante de um negócio que ele é realizado,
que ele é formado, realizado e cumprido, executado, sem nenhum tipo de desvio daquele padrão inicial que fora contratado, ou que fora negociado, melhor dizendo, nós não vamos necessariamente ter que interpretar. Então, importante, a interpretação só vai ter lugar quando? Quando houver uma anomalia no cumprimento, uma anomalia na execução do negócio. Então, quando o devedor deixar de pagar, quando o devedor deixar de executar a prestação, enfim, ou quando o próprio credor se recusar a receber, enfim, nós estamos diante de uma situação em que nós vamos precisar interpretar. Existia um brocado romano que era in claris para a legislação, que era o seguinte: na legislação a gente também interpreta, toda a legislação a gente interpreta. E existia um brocardo que estabelecia in claris cessate interpretatio. O que queria dizer? Sendo clara a lei, sendo clara a legislação, não há necessidade ou cessa a interpretação. Então, sendo clara a legislação, cessa a necessidade de interpretação. Era essa a ideia dos romanos. E aí, qual que é a grande crítica disso? A crítica é a seguinte: se for clara ou não, eu vou ter que interpretar, inclusive para chegar à conclusão de que a norma é clara. E perceba, isso vale também para o negócio jurídico, com algum diferencial. Qual que é o diferencial? O negócio jurídico, nós já dissemos, é um micro-ordenamento jurídico, é o ordenamento jurídico do caso concreto, pacta sunt servanda. Então, eu não sou obrigado a negociar, mas quando eu declaro, quando eu negocio, eu estou me vinculando. E aí, eu preciso lançar mão das cláusulas ou desse ordenamento jurídico que eu firmei com a outra parte, por exemplo, no negócio bilateral, para compreender acerca dessa situação, para compreender do quanto ou de como ele deve ser executado, ou de como essa anomalia afetou, de quem está certo, de quem está errado. Beleza? Então, eu lanço mão praticamente das mesmas ideias do ponto de vista da legislação para a interpretação do negócio jurídico, considerando que ele é um micro-ordenamento jurídico. Agora, é importante que, no negócio jurídico, eu tenho uma declaração externalizada, eu tenho uma declaração manifestada, uma declaração de vontade. Então, eu tenho uma vontade que foi declarada. E é ela que vai servir, que vai nos orientar para que a gente possa definir como esse negócio deve ser executado, ou deveria ter sido executado, e a quem é, ou quem é o responsável pela inexecução. E aí, nós temos um primeiro grande norte. Qual que é o primeiro grande norte? A boa-fé objetiva, que a gente viu no semestre passado. Quando nós falamos da boa-fé objetiva, nós estamos falando daquele estándar de conduta, daquele modelo comportamental que é esperado. Nós estamos diante de uma situação, vamos dizer assim, de um padrão, de um paradigma comportamental, que em qualquer situação, as pessoas, qualquer pessoa, naquela situação, agiria de uma determinada forma. Então, a boa-fé objetiva é uma cláusula geral que serve aí de orientação, como um modelo comportamental, como uma ideia de que nós devemos observar, de que nós devemos compreender para que a gente possa seguir adiante, seguir em frente. Muito bem. A boa-fé objetiva, ela decorre diretamente dos princípios constitucionais, ou da Constituição Federal. E aí, nós temos normas fundamentais na Constituição que nos orientam. A primeira dela é a dignidade da pessoa humana. Então, quando nós estamos diante de um negócio jurídico, nós precisamos saber: esse negócio jurídico ofende ou não a dignidade da pessoa humana? Esse negócio celebrado pela parte, ou esse negócio realizado por ela, cumpre essa função, ou de outra forma, não ofende a própria dignidade humana? Outro princípio que nos orienta é o valor social da livre iniciativa privada, que está lá no inciso 4 do artigo 1º, estabelece os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Quer dizer, a Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem esse fundamento, ela estabelece como fundamento a solidariedade social, lá no artigo 3º, inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária.
E a igualdade substancial também do artigo 3º, inciso 13, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, quer dizer, além do artigo 5º que estabelece a nossa igualdade, a igualdade substancial. Então, perceba, eu lanço mão de alguns princípios do direito constitucional para utilizá-los ou para nortear o direito civil. Não que o direito civil não seja suficiente para a interpretação do negócio jurídico. Nós temos regras específicas e claras para essa interpretação, e nós usamos a Constituição também como norteador, ou como um facilitador, vamos dizer assim, da fundamentação dessa interpretação. Vamos lá, olha o artigo 113, como que ele ficou estabelecido a partir da Lei 13.874, de setembro de 2019. Perceba que é uma lei que está fazendo um ano. Essa lei é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Lá na ementa dela, institui a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado. A ideia dessa lei é que houvesse uma maior, um prestígio maior da autonomia privada, de vontade, e houvesse uma ingerência menor por parte do Estado na vida dos particulares. Essa é a ideia. Embora nós vamos perceber que alguns incisos, especialmente do parágrafo 1º, essas mudanças trazidas no artigo 113, parecem um museu de grandes novidades, na verdade, ela tem por intuito essa ideia de fazer com que a iniciativa privada seja mais, eu diria, mais prestigiada, ou, de outra forma, tentar evitar que houvesse ou que haja uma ingerência do Estado sobre as relações particulares. Essa é a grande ideia, esse é o grande mote dessa lei que introduziu essa mudança no artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 caput estabelece: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Isso aqui já havia no Código 2002, quer dizer, a boa-fé, como eu disse antes, é um princípio norteador, é um princípio vetor que faz com que a gente tenha uma noção de como esses negócios devem ser interpretados, assim como os usos do lugar da sua celebração. Perceba que a lei, ela traz o parágrafo 1º de inovação. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, quer dizer, perceba, toda vez que eu for interpretar o negócio jurídico, eu vou ter que dar a ele um sentido. Qual sentido? E aí vem as balizas dos incisos do parágrafo 1º. Primeiro inciso, inciso 1, for confirmada pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Aqui o que a lei está introduzindo, está trazendo para nós, é algo que já é uma regra prática que a doutrina e a jurisprudência já adotam, que é a seguinte situação: como as partes, a seguinte pergunta a gente faz: como as partes vinham cumprindo esse negócio? Como as partes vinham executando esse negócio? Como era feito, como elas vinham desenvolvendo as suas atividades ao longo do tempo? Essa é a pergunta, como que o comportamento das partes externalizado nos permite visualizar o passado para aplicar no presente com vistas ao futuro da execução do negócio. Na verdade, isso é uma regra que a doutrina já trazia, assim como a jurisprudência. 2, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Aqui, de novo, nós falamos de usos, costumes, e a introdução é a introdução nova, novidade, talvez seja as práticas do mercado. Quer dizer, a interpretação do negócio, especialmente nas relações negociais que envolvam contraprestação, que envolvam negócios onerosos, nós vamos observar como esses negócios são cumpridos na prática mercadológica, como esses negócios são realizados, como eles são efetivados e como eles são cumpridos no dia a dia. Lembrando aqui, e fazendo um parêntese, o nosso país é um país que tem uma dimensão continental. Então, alguns usos e costumes e práticas mercadológicas da região sul, por exemplo, são muito diferentes das práticas mercadológicas, dos usos e costumes da região norte ou nordeste, ou mesmo do centro-oeste. Então, a gente precisa interpretar isso conforme o caput, os usos e costumes do local.
Então, como que era feito e como que são realizados esses negócios. Lá vem o inciso 3, corresponder à boa-fé. Olha, é uma repetição do caput, né? Conforme a boa-fé. A boa-fé aqui, pessoal, é a boa-fé objetiva, não a boa-fé subjetiva, que diz respeito àquela intenção, aquele desejo de fazer o bem, vamos dizer assim. Mas a boa-fé objetiva como modelo, como comportamento, como estándar de comportamento, como modelo de conduta. Essa boa-fé que precisa orientar a interpretação do negócio. Inciso 4, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo ser identificável. Aqui a situação é a seguinte, toda vez que houver, num contrato paritário, em que as partes estão em grau de igualdade, sempre há alguém que se dispõe a realizar, a redigir o pacto, redigir o instrumento. Se identificável quem redigiu o instrumento e identificado que não houve clareza, há uma ambiguidade ou há uma obscuridade nessa redação, essa interpretação ela deve se dar de maneira mais favorável àquele que não redigiu. Por quê? Porque se entende que aquele que redigiu, tendo a obrigação de ser claro, não foi. Então, nós temos que interpretar de forma contrária a ele, ou de outra forma, de maneira mais benéfica àquele que não teve a oportunidade de redigir. E o inciso 5, talvez o mais novidadeiro, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Aqui a ideia é buscar as demais disposições. Isso já consta, inclusive, no Código Civil, quando a gente vai fazer a interpretação do negócio jurídico chamado testamento. Lá o legislador estabelece que, quando você vai interpretar uma cláusula testamentária, você busca ela não de forma isolada, mas dentro do contexto do testamento. Aqui também, você não interpreta uma cláusula de forma isolada, você faz essa interpretação de um todo, de todas as disposições do negócio, e da racionalidade econômica, como essas partes anteviram as prestações e como elas pretendiam e pretendem a celebração desse negócio. Então, a ideia é que haja aqui uma diretriz, um norte de interpretação nesse sentido. E aí vem, por último, nesse dispositivo, o parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversos daquelas previstas em lei. O que é isso? A interpretação é a capacidade ou a possibilidade de analisar, de observar. Quando nós falamos de preenchimento de lacunas e integração, nós estamos falando de utilização de meios externos ao negócio. A parte pode lançar mão de integração do ponto de vista de chamar um terceiro que tenha conhecimento acerca daquilo que ela está propondo, daquilo que ela está discutindo, daquilo que ela está se vinculando. E aí elas podem pactuar, inclusive, isso. Dizer, olha, nós vamos, ou numa determinada cláusula, dizer, caso haja algum tipo de discussão acerca dessa cláusula, a resolução se dará por intermédio de um terceiro, por exemplo, elegendo um árbitro, ou então por intermédio de uma perícia, ou então por intermédio do pagamento de alguma coisa, ou de um bônus, enfim, de uma perícia. Enfim, elas podem pactuar dentro do próprio instrumento como esse instrumento será discutido, como ele será interpretado, como ele será preenchido em caso de eventual lacuna, ou mesmo integrado, caso haja essas eventuais lacunas. Quer dizer, nós temos uma situação em que houve aqui uma mudança legal do Código Civil, mas essa mudança, na verdade, não traz nada de grande novidade, ou nada de grande, de falar de algo que a gente pudesse dizer, é muito novo isso. Na verdade, uma ou outra expressão é nova. Se a ideia do legislador era fazer com que não houvesse a litigiosidade dos negócios jurídicos, eu tenho dúvidas quanto a esse, vamos dizer assim, a conquista desse ideal. Até mesmo porque nós pensamos no ordenamento jurídico, especialmente dentro do direito privado, como a possibilidade de realizar a nossa autonomia privada de vontade.
E se a gente não tem uma cultura de negociação, uma cultura de diálogo, uma cultura de, eu diria, não tem outra expressão, é diálogo. Eu não tenho como impedir o acesso ao judiciário, porque é um direito fundamental garantido na Constituição Federal. Então, por mais que haja uma boa intenção do legislador, e por mais que existam alguns exemplos de legislação que mudam o comportamento das partes, eu não sei até que ponto essa lei, eu tenho dúvidas em alcançar esse desiderato por parte dessa lei, por conta dessa cultura que nós temos de litígio. Então, nós precisaríamos pensar muito mais em alternativas ao litígio, e aí eu penso que é muito mais uma situação de educação, de relacionamento, de alteridade, do que propriamente uma questão legal. Então, fica aqui essa observação, e aí vocês façam as considerações que acharem necessárias. Muito bem. Para interpretar o negócio jurídico, antigamente se lançava a mão da chamada teoria da vontade, quer dizer, buscava-se na interpretação, buscava-se na declaração qual era a vontade das pessoas. E aí havia uma crítica muito grande, porque a vontade da pessoa, muitas vezes, não é aquilo que ela declara, porque a vontade é algo interno, é algo psicológico, é algo dentro do psicológico da pessoa, é algo dentro da psique, ou algo que ela pode não necessariamente revelar. E buscar essa vontade, talvez fosse, e eu acredito ainda algo que a gente nunca vai conseguir entender ou compreender, porque às vezes a pessoa fala, declara uma coisa, mesmo querendo, mas não necessariamente querendo aquilo. E isso levou a uma alteração do ponto de vista da teoria para a interpretação do negócio, para a interpretação a partir da teoria da declaração. Então, não se buscava mais a vontade da parte, mas sim o que ela declarou. Isso está lá expresso no artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem. Então, a vontade que ficou ali colada na declaração, aquilo que a parte externalizou e que ficou vinculado, que ficou estabelecido nessa declaração. Hoje se fala acerca da chamada teoria da confiança, especialmente Canaris fala muito a respeito disso, que é o ponto, diria, de amparo para as relações negociais do momento, ou da atualidade, da contemporaneidade, no sentido de que, quando a gente fala nas relações, o que é mais importante nas relações hoje é a confiança. Eu ancoro aqui as minhas relações, por exemplo, de crédito e débito, se eu tenho confiança, por exemplo, se o meu devedor vai cumprir a prestação, se eu confio nas relações entre nós estabelecidas e no próprio sistema. Então, se eu tenho aqui uma relação passível de desenvolvimento nesse aspecto, é muito mais fácil e muito mais, eu diria, tranquilo, não só executar o negócio, mas interpretar eventualmente o negócio que não esteja sendo executado tal qual havia sido contratado. Veja, outra regra de interpretação está lá no artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Guarde isso aqui, porque isso aqui você vai usar para a vida. Por que vai usar para a vida? Negócios benéficos são negócios gratuitos. Tá? Negócios gratuitos. Exemplo, testamento. Tá? A renúncia, você também deve interpretar de forma restritiva. O que isso quer dizer? Você não pode ampliar aquilo que está expresso, aquilo que está disposto na cláusula negocial ou mesmo no negócio. Você tem que interpretar restritivamente. Não é o que queria dizer, não, é o que disse. Tá? É aquilo que está na declaração, é aquilo que consta na declaração. Eu não posso ir além da declaração. Por quê? Porque quando eu estou falando de negócio benéfico, a parte só tem benefício, ela não tem prejuízo. Diferente dos negócios onerosos. No oneroso há uma prestação e uma contraprestação. Há uma vantagem e uma desvantagem correspondente. Lembram disso, da aula passada? Aqui, nos benéficos, não, só há uma vantagem, não há uma desvantagem correspondente.
Então, nessa situação, a parte, por exemplo, se tiver um negócio anulado, ela não vai ter prejuízo, ela vai ter, na verdade, ela vai deixar de ganhar. Vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre ter prejuízo e deixar de ganhar? Sim, beleza? Quando eu tenho prejuízo, o meu patrimônio tal, ele desequilibrou. Quando eu deixo de ganhar, o meu patrimônio não tem nenhum tipo de mal, ele continua como ele está, só não teve um acréscimo, então eu deixei de ganhar. No prejuízo, não, ele teve uma queda, beleza? Muito bem. E aí a gente vai para as regras legais. Eu separei Professor, qual que é a usada atualmente? A teoria? Maiara, a gente usa a teoria da declaração com o misto da teoria da confiança. Mas se você for apostar, aposta na teoria da declaração. A teoria da confiança, ela se pauta na ideia do que as partes estabeleceram, de um sistema de confiança propriamente dito, da fidúcia. Ou seja, você estabelece, ancora a possibilidade de negociar dentro de um aspecto de generalidade em que as regras serão cumpridas, os pactos serão cumpridos, as partes se dispõem àquilo que elas pretenderam. Então, essa é a ideia da confiança. Você não tem o porquê não agir daquela forma, porque as pessoas vão cumprir aquilo. Tá? Beleza. Agora nós vamos caminhando já para o meio, para o final da aula, a gente vai falar sobre algumas regras de interpretação que são expressas no Código Civil. Olha lá, o artigo 299, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Aqui nós estamos falando de assunção de dívida. Nós vamos ver a assunção de dívida no terceiro semestre. Olha o parágrafo único que estabelece. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida. Olha aqui o que nos interessa. Interpretando-se o seu silêncio como recusa. Quer dizer, se você estabelece ao credor, eu estou aqui assumindo a dívida de X com relação a você, e ele não se manifesta, a interpretação que nós vamos dar a isso é de que ele está recusando a assunção, então a assunção não vai ter lugar, ele vai preferir ficar com o devedor primitivo, não vai haver aí uma modificação no polo passivo da relação jurídica. O outro dispositivo é o 421A, também introduzido pela Lei 13.874. Perceba, para a interpretação do negócio. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, então, pé de igualdade, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Você precisa ter algo concreto para mostrar que há um desequilíbrio. Ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, garantindo também que 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão de resolução. Quer dizer, eu posso estabelecer um negócio, por exemplo, que ele não vai poder ser analisado judicialmente uma determinada cláusula. Posso? Eu acredito até que eu possa, não sei até que ponto essa cláusula não seria objeto de discussão judicial, mas é uma discussão passível? Olha, nós não vamos discutir isso judicialmente, nós queremos aqui estabelecer algumas regras que vão ficar entre nós. É possível? É possível, se as partes estão em grau de paridade, é plenamente possível. Outro exemplo, 423, olha o que dispõe. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Contrato de adesão é aquele em que uma das partes não está em condições de discutir o contrato. Você simplesmente manifesta a sua vontade e diz sim e se vincula, ou você não declara a sua vontade, diz não e não se vincula. Você vai falar, isso é casamento? Não, não é casamento, tá? Mas por exemplo, o contrato que você faz com a operadora de telefone. A operadora diz lá, olha, você tem chamadas ilimitadas, tantos gigas de dados e não sei mais o que, por R$ 99,90.
Aí você fala assim, não, mas eu não quero dados, eu não uso dados, eu só faço ligação. Eu falo, não, meu filho, se você usar, esse aqui é o plano que você tem. Você quer, é esse. Se você não quer, não tem como dar um desconto, você vai falar, não, não tem, o contrato é esse, assina aqui se você quiser. Porque é um contrato de adesão. Um outro exemplo é a fiança, o artigo 819. A fiança dar-se-á por escrito. Quer dizer, lembra que eu disse ontem, quando a gente falou dos negócios solenes, quer dizer, a fiança só vai se dar por escrito. Ah, pode ser por instrumento particular ou público, mas tem que ser por escrito. Eu não posso fazer uma fiança, afiançar alguém verbalmente, tem que ser por escrito. E não admite interpretação extensiva. Olha que legal. A fiança não admite interpretação extensiva. Então, se eu estou afiançando algo, esse algo é nos limites da minha declaração, não mais do que aquilo. Aí a gente tem a transação. A transação interpreta-se restritivamente e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos. Quer dizer, a transação é um negócio jurídico obrigacional e não dispositivo, como a gente viu ontem. E olha só, ela se interpreta restritivamente. O que é transação? Transação, antes do Código 2002, era uma forma de extinção de obrigação. Com o Código 2002, ela virou uma espécie de contrato, ela está dentro da ideia dos contratos, ou do tópico, ou dos contratos típicos, vamos dizer assim. E aí a gente tem a transação, logo depois da fiança e antes do negócio do compromisso, antes do contrato de compromisso. Então, a transação é isso. Depois nós temos o 1899. Nos interessa a parte final dele. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Lembra que eu falei? Quer dizer, o que o testador queria com essa declaração? Ah, ele queria que fulano ficasse com o bem. Então, é essa vontade que que aparece, que se desdobra nas outras cláusulas. Então, é essa a vontade, ou essa a ideia que nós vamos fazer. Então, a cláusula testamentária, que for suscetível a interpretações diferentes, deverá ser interpretada de forma que assegure a observância do testador. Tudo bem, pessoal, até aqui, alguma dúvida? E aí nós caminhamos para a parte final. Prometo que seremos breves. Nós temos 10 ou 12 regras práticas de interpretação. Essas regras práticas, elas estão praticamente em todos os manuais do direito civil e é facinho de ser encontradas, tá? São fáceis de serem encontradas. A primeira delas é a seguinte: a melhor maneira de apurar a intenção dos contratantes é verificar o modo pela qual vinham executando de comum acordo. Acho que a gente já falou disso, não falou? A gente já falou disso lá quando a gente falou da introdução, da mudança da medida provisória que se converteu na lei que acrescentou o parágrafo 1º e o 2º, especialmente no inciso 1 do artigo 113. Quer dizer, isso aqui a doutrina já contempla há muito tempo, e o legislador quis estabelecer isso de forma legal, talvez para não ter dúvidas acerca dessa situação. Outra regra: deve-se interpretar o contrato, na dúvida, da maneira menos onerosa para o devedor. Essa é uma regra muito interessante. Se houver duas formas de se executar um negócio, e uma que leve o devedor a uma prestação mais onerosa e outra que leve o devedor a uma prestação menos onerosa, a interpretação deve se dar de forma menos onerosa, menos gravosa ao devedor. Então, se liga nisso aqui, porque o nosso ordenamento, ele prevê, ele garante, ou ele prestigia o devedor na situação em que a execução do negócio não pode onerá-lo ainda mais a sua posição. Tá? É o princípio favor debitoris, é um princípio que favorece o devedor. Outra cláusula
regra prática de interpretação interessante. As cláusulas contratuais não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conjunto com as demais. A gente já viu isso aqui, né? Quer dizer, é uma regra prática de interpretação que a doutrina consagra, que a jurisprudência consagra e que o legislador achou por bem colocar lá porque não estava satisfeito, né? Você interpreta o negócio na sua completude e não cláusulas isoladas. Vocês vão observar, e aqui fica uma dica para a vida, tá? Não que vocês vão fazer isso, mas vocês vão encontrar isso na vida de vocês com muita frequência. Dica para a vida, o que acontece? As partes vão negociar, por exemplo, um carro, vão negociar um terreno, vão negociar algo que vale, sei lá, um valor de 100 mil reais, por exemplo. E aí resolvem fazer um contrato. E aí quem eles procuram? Qualquer pessoa que tenha um escritório. Eles não procuram um advogado, via de regra. Por quê? Porque o advogado vai cobrar mais caro. Você está fazendo um negócio de 100 mil, e por conta de 1.000, 2.000 reais, quer dizer, 1%, 2% do valor, não sei quanto o advogado vai cobrar nisso hoje, mas você deixa de celebrar o negócio com muito mais eficiência, com muito mais possibilidade de, se der errado, não dar tão errado. E você acaba fazendo um contrato lá por 200, por 500, por 100, enfim, o mais baratinho. E aí o barato sai caro. E aí você vai ter que contratar honorários de advogado para discutir aquele contrato que é uma lástima. Então, dica para a vida, o barato sai caro, né? Então, não deixe de procurar advogado. Procure o advogado. Advogado eu acho que, um dos 3 profissionais que são essenciais na nossa vida. Quais são os outros 2? O médico e o dentista. Não que os outros profissionais não sejam. Eu não tenho nada contra os demais profissionais, pelo contrário. Mas são 3 fundamentais e que a gente tem um problema muito sério, que a gente deixa de procurá-los. Por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito interessante para vocês. Assim, ó, dentista você procura, o dentista você, não, o professor também, Roger, mas essas 3 aqui vocês vão ver como que é interessante. O dentista você procura geralmente quando o dente já está podre. A média nossa do brasileiro é assim, vai evitando, e aí o dente já está podre, vai ter que extrair, vai ter que fazer uma obturação muito grande, enfim, coisa do gênero. O médico você procura quando você já está de cama, a média, tá? A média. Então a doença já tomou conta, aí vai procurar o médico. E o advogado você procura quando você já perdeu o direito. Perceba? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se prevenir. Vai no dentista antes, faça a prevenção, vá no advogado antes de perder o direito, vá no médico antes de morrer, né? Acho que é mais interessante, tá? E aí, claro, outras profissões têm o seu papel, têm a sua importância. Estou dizendo, esses 3 exemplos são exemplos jocosos, que eu diria, porque fazem parte do nosso dia a dia. Quem nunca teve um problema de dente, quem nunca teve um problema de doença, e quem nunca teve um problema jurídico, né? Tenho certeza que vocês podem ter tido os 2 primeiros, mas ainda não tiveram o terceiro, mas conhecem alguém que teve. Então, a vida é assim, né? Lógico que outras profissões têm aí o seu valor, a sua importância, eu não estou aqui desmerecendo as outras, que fique bem claro isso, para que vocês não falem, o Kleber falou que só presta advogado, médico e dentista. Não estou dizendo isso, tá? Repito, eu estou só fazendo um comparativo das 3 profissões, porque, e aí eu digo para vocês, sem nenhum tipo de pudor, porque as 3 profissões, quando você vai buscar a satisfação do seu problema muito tarde, dói demais. Dói demais. Eu não sei se é porque eu tenho muito problema com dentista, medo de dentista, essa coisa toda, mas dói. O tratamento dental dói, o tratamento médico dói, e o tratamento jurídico dói. Dói também no órgão mais sensível, que é o bolso. Beleza? Tudo bem, pessoal? Maravilha. Outra interessante, qualquer obscuridade é imputada a quem redigiu a estipulação, pois podendo ser claro, não foi. Ora, uma regra que era da doutrina, que era da jurisprudência,
e que o legislador quis introduzir como lei, como parte do Código Civil. Necessário? Não sei se é necessário, mas a doutrina e a jurisprudência já entendiam dessa forma. Então, se você redigiu a estipulação, você tem que ser claro. É seu dever ser claro. Vocês vão pegar situações na vida de vocês em que você pega uma cláusula dizendo A e uma cláusula dizendo A não. No mesmo negócio, você vai falar assim, qual das duas vale? Eu costumava brincar quando eu pegava isso, quando eu advogava, eu falava assim, vale a que está escrito vale a que está escrita de forma mais favorável ao meu cliente, né? Ah, se for a mais clara do papel, é a mais clara, se for a mais escura, é a mais escura. Mas, enfim, aí você vai ter que ter problema para resolver isso. Olha a outra regra prática. A cláusula suscetível de dois significados interpretar-se-á em atenção ao que pode ser exequível. Quer dizer, eu tenho uma cláusula que pode ser interpretada de duas formas. Como eu interpreto ela? Da forma que ela é possível de ser executada. Porque, eventualmente, uma das formas não é possível de executar. Ou é mais difícil, ou é mais complicada. Aqui, nós estamos falando do princípio do aproveitamento dos negócios. Então, sempre que possível, eu vou aproveitar o negócio jurídico. Vou buscar o aproveitamento máximo do negócio jurídico. Tá? Então, havendo a possibilidade de interpretar de duas formas, eu interpreto daquela que ela é exequível. Palavras e expressões ambíguas devem ser interpretadas pelos costumes locais. Expressões não compreensíveis são tidas como não escritas. Palavras e expressões ambíguas devem ser interpretadas pelos costumes locais. Veja, outra regra prática que o legislador trouxe lá dos usos e costumes com a nova lei que alterou o Código Civil. Então, isso aqui é comum você ver interpretações ambíguas, ou mesmo expressões ambíguas, mas que você vai, dependendo do local, ter um determinado significado. Esse uso que você, essa interpretação, ou nesse sentido de interpretação que você deve dar a ela. Conteúdo negocial somente compreende as coisas sobre as quais as partes podem pactuar. Então, por exemplo, se eu estou ali fazendo uma estipulação, e nessa estipulação eu digo algo que eu não disponho, que eu não posso dispor, e que eu estou dizendo que eu vou dispor, isso não tem relevância, ou não é compreensível, não pode compreender. Então, na minha interpretação, eu não posso abarcar aquelas coisas, aqueles objetos, aqueles itens dos quais eu não posso dispor como parte, porque não me pertence. Negócios jurídicos que estabeleçam, olha que interessante, privilégios, benefícios, renúncia e as cláusulas sancionatórias devem ser interpretadas restritivamente. Quer dizer, toda vez que eu estiver abrindo mão ou ganhando vantagens, eu tenho que interpretar isso de forma limitada. A ideia aqui dessa regra prática é a seguinte: numa situação tal, eu posso extrapolar a todas as outras partes? Se sim, não é um privilégio. Se não, eu tenho que interpretar de forma restritiva. Se essa situação vai causar uma situação de menoscabo da parte, por exemplo, está renunciando, está perdendo algo, nós temos que fazer uma interpretação restritiva. As cláusulas de uso, outra regra, são subentendidas no negócio. Ora, se eu vou locar um imóvel, é claro que o inquilino vai usar este imóvel, vai usar o banheiro do imóvel, vai usar da área comum de um imóvel do condomínio, por exemplo. Por quê? Porque nós poderíamos dizer, é o acessório que segue o principal. Então, ainda que eu não expresse que o locatário irá usar das áreas comuns, isso faz parte do negócio, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, num contrato de locação de um imóvel num condomínio. Outra regra, em se tratando de negócio consumerista, se interpreta em favor do consumidor. Aqui é uma regra do microsistema do Código de Defesa do Consumidor. Nós não vamos entrar nas regras do Código de Defesa do Consumidor, porque lá há
esse é um microsistema, vocês têm uma disciplina própria chamada Direito do Consumidor, e lá vocês trabalham todas essas questões. Mas essa regra é muito interessante, por quê? Porque o consumidor, em relação ao fornecedor, ele está numa situação de hipossuficiência. Então, você, por exemplo, que vai contratar com o banco, quem está numa situação que conhece o sistema melhor do que você? Você ou o banco? Quem conhece melhor o sistema bancário? Você ou o banco? Claro que é o banco. Você vai contratar, por exemplo, uma empresa de telefonia. Quem conhece as regras da telefonia? Você ou a empresa? A empresa. Ela está em melhor situação. Então, você está sempre numa situação de, não inferioridade, de hipossuficiência. Você está de menor grau de possibilidade de fazer valer o seu direito. Então, sempre que possível, as cláusulas são interpretadas a favor do consumidor. E o testamento é interpretado, essa é uma regra que consta, que a gente já viu, é interpretado pelo sentido que pretendeu o testador. Aqui no sentido de que é interpretado no sentido de fazer valer a vontade do testador. Toda vez que eu interpreto o testamento, eu o interpreto para dar àquela disposição testamentária um sentido que tenha a possibilidade de outorgar ao testamento a vontade expressa pelo testador. Então, se o testador tinha aquela vontade, a ideia é fazer com que o testamento seja cumprido, cumpra a sua função. E aí, nós chegamos ao fim desse tema, que era o tema da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar a gravação, porque é o que nos interessa por hoje.